chamo Ivan e vou apresentar aqui agora um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo aqui no GEDAI, com o tema avaliação da influência da demanda no fluxo de potência entre a rede elétrica e a microgeração fotovoltaica. Eu tenho como orientador o professor Wilson e como orientador o professor Marcos. Com a regulamentação promovida pela Resolução Normativa 482 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de acesso à micro e mini geração distribuída, facilitou a introdução de sistemas fotovoltaicos conectados à rede de distribuição. Isso tem como ponto positivo a diversificação da matriz energética, ajuda na diversificação. Mas com a introdução desses sistemas fotovoltaicos na rede de distribuição, se torna necessário um estudo para avaliar o fluxo de potência que se dá entre a microgeração e a rede. E esse trabalho tem como objetivo justamente acrescentar uma contribuição nesse ponto. Bom, partindo para a metodologia, aqui eu apresento o diagrama de ligação do meu sistema fotovoltaico, em que ele é composto pelo meu sistema fotovoltaico, minha carga eletrônica, ambos conectados no mesmo ponto, ligados à rede. E eu tenho meu sistema de aquisição de dados. O meu gerador fotovoltaico ele é composto por 10 módulos de silício policristalino de 245 watt-pico, conectados em série. E esse arranjo está ligado a um inversor de 3 kW de potência nominal, funcionando como fonte de corrente, tensão nominal de 220 volts RMS, frequência de 60 Hz. A minha carga eletrônica programável, nela eu vou setar os parâmetros da minha carga. Nela eu vou setar a minha curva de demanda, em que eu vou simular uma demanda de um consumo comercial. E ela vai estar ligado no meu quadro, junto com o meu sistema, o meu gerador, meu sistema fotovoltaico, e ambos conectados à rede. Com relação aos parâmetros setados na minha carga, essa minha carga eletrônica programável, ela tem um modo, que é o modo de controle de potência, em que, nesse modo de controle de potência, eu preciso setar os seguintes parâmetros: potência ativa, fator de crista e fator de potência. Nesse meu gráfico, eu apresento justamente esses parâmetros que são setados na minha carga, que tem como objetivo simular uma curva de demanda de um perfil comercial, de um consumidor comercial, em que eu tenho, a partir das 6 horas, o consumo ele começa a se elevar. Por volta do meio-dia eu tenho uma queda na hora do almoço, e depois ele se eleva de novo até às 6h30, quando ele começa a cair. E esses são os parâmetros que eu seto na minha carga eletrônica, justamente para simular esse consumidor comercial, e a partir daí fazer as avaliações. Com o meu sistema de aquisição de dados, eu meço a forma de onda de corrente do meu inversor, na saída do meu inversor. Eu meço a forma de onda da rede e a forma de onda da carga, e também meço a forma de onda da tensão no ponto de acoplamento comum. E aqui eu estou apresentando justamente uma amostra de 4 ciclos da forma de onda. Em azul, da rede, vista pela rede; a forma de onda da corrente em verde, do inversor; em vermelho, a forma de onda da corrente na carga; e em preto, a forma de onda da tensão. Então, esses são os parâmetros que eu meço com o meu sistema de aquisição de dados. E a partir desses parâmetros da corrente, da forma de onda da corrente na rede, na forma de onda de corrente do inversor, da forma de onda da corrente na carga e da forma de onda da tensão, eu calculo os meus
parâmetros de interesse, os valores RMS, as potências ativa, não ativa e aparente, a taxa de distorção harmônica na corrente e na tensão e o fator de potência. Bom, aqui eu já mostro alguns dos parâmetros calculados a partir daqueles valores medidos, das formas de onda de corrente e tensão. Nesse gráfico eu mostro a potência ativa medida na carga, a potência não ativa medida na carga e o fator de potência também medido. E eu estou mostrando esse gráfico aqui, que foi através dele e dos parâmetros que eu mostrei anteriormente, que foram setados na carga, foi uma das formas que eu utilizei para validar meu trabalho, comparando esse gráfico da potência ativa, do fator de potência, com os valores setados na minha carga. Bom, aqui eu já mostro outros parâmetros calculados, que no gráfico à esquerda eu tenho a corrente RMS na carga em amarelo, em azul eu tenho a corrente na saída do inversor RMS, a corrente RMS da rede em laranja e em preto o valor da tensão RMS. E no gráfico à direita eu tenho a potência ativa da carga em amarelo, em azul eu tenho a potência na saída do inversor e em laranja eu tenho a potência na rede, vista pela rede. Bom, agora eu vou partir para fazer uma avaliação da operação do inversor. Nesse gráfico, bom, antes de partir para o gráfico, eu queria falar um pouquinho sobre a norma do I3E 929 e da ABNT 16149, em que elas dizem que um inversor ele deve fornecer à rede elétrica uma corrente com menos de 5% de THDI quando ele estiver operando com potência nominal. Certo? Então, agora, analisando o gráfico, em que eu tenho em preto os valores de THDI na corrente do inversor e em azul a corrente do inversor, em função da potência de saída do meu inversor, é possível observar que, como esse meu inversor ele tem potência nominal de 3.000 watts, bom, a partir de mais ou menos 1.100 watts, o meu inversor ele já apresenta uma corrente com uma THDI abaixo de 5%, então ele se adequa às duas normas. Então, outra coisa interessante também medida foi que é possível observar para potências mais baixas, a partir de 400 watts, existe uma diferença entre as curvas, uma mais baixa e uma mais elevada. A mais baixa foi medida durante o dia, em baixo carregamento, e a mais elevada no período da tarde. Agora, com relação ao fator de potência na saída do inversor. Bom, o I3E 929 diz que quando o inversor ele estiver operando com uma potência na saída superior a 10%, ele deve me apresentar um fator de potência de 0,85 ou superior, ou acima de 0,85. Já a ABNT diz que quando o meu inversor ele está operando com uma potência na saída superior a 20% da saída nominal, da potência nominal dele, ele deve operar com um fator de potência entre 1 e 0,98. Bom, e agora, aqui nesse gráfico, eu mostro justamente o fator de potência do inversor em função do seu carregamento. E é possível observar
nesses dois pontinhos vermelhos, que são no primeiro, mais à direita, seria o valor que ele deveria atingir de acordo com o I3E, e o mais à esquerda deveria ser o valor que ele deveria atingir de acordo com a ABNT. Bom, mas as considerações que eu tenho a fazer sobre esse gráfico são que, bom, os meus equipamentos que eu utilizei para fazer as medições, eles apresentam uma incerteza. E os equipamentos que eu utilizei também para calibrar os transdutores que eu utilizei, eles também apresentam uma incerteza. Então, levando-se em consideração essas incertezas, esse meu inversor, na verdade, ele estaria dentro da norma, ele atenderia à norma, levando-se em consideração essa incerteza. Então, eu não posso afirmar que esse inversor ele não atende às normas. Bom, agora eu vou passar para os parâmetros da rede. Bom, aqui estão apresentados nesse gráfico. Em azul, a potência de saída do inversor. Em laranja, a potência de saída da carga. Em verde, o fator de potência da rede. E em amarelo, o fator de potência da carga. Analisando esse gráfico, antes das 6 horas, é possível observar que o fator de potência da rede é igual ao fator de potência da carga. Mas a partir do momento ali, em torno das 6 horas, quando o meu sistema fotovoltaico começa a operar, quando o meu inversor começa a injetar potência na rede, o fator de potência da rede cai. E conforme a potência do meu inversor vai se aproximando da potência da carga, o fator de potência ele vai caindo, visto pela rede, em verde. E quando eles se cruzam, quando a potência do inversor, ali por volta das 7 horas, quando a potência do inversor em azul cruza com a potência da carga em laranja, o fator de potência da rede em verde, ele cai para 0. E conforme a potência do inversor ele vai se afastando, vai aumentando em relação à potência que a carga demanda, o fator de potência também vai aumentando. E nesse período das 8 até as 10h48, é possível observar que o fator de potência, visto pela rede, ele sofre uma influência da variação da potência no inversor. E ali por volta das 15 horas, quando novamente a potência do inversor cruza com a potência da carga, o fator de potência novamente cai para 0. E aí quando chega em 18 horas, o inversor sai de operação e o fator de potência da rede se torna igual ao fator de potência da carga. Com base nesses gráficos, nesse gráfico e essa análise em que quando a potência de saída do meu inversor ele se aproxima, se iguala com a potência da carga, o fator de potência visto pela rede ele cai para 0. Eu fiz um experimento em que eu fixei a potência ativa da minha carga durante um dia inteiro para medir e fazer justamente essa análise quando a potência do meu inversor se iguala com a potência da minha carga, e eu obtive o seguinte resultado. Bom, aqui nesse gráfico eu mostro no eixo vertical o fator de potência da rede em função da potência de saída do meu inversor, em que nesse caso aqui são cinco experimentos em que em ambos eu fixei a potência
ativa da minha carga em 500 watts e variei o fator de potência e o fator de crista para as 5 situações, o fator de potência e o fator de crista da carga. Mas a potência ativa permaneceu fixa durante todo o experimento, em que eu tenho nesse meu gráfico em azul a potência ativa de 500 watts e o fator de potência de 1 e o fator de crista raiz de 2, que é 1,424. Em laranja, a potência ativa de 500 e o fator de potência da carga ficou fixo em 0,9 e o fator de crista em 1,7. Para o experimento, para o gráfico em cinza, a potência ativa ficou fixa em 500 watts e o fator de potência em 0,8 e o fator de crista 2. Em amarelo, a potência ativa ficou fixa em 500 watts, o fator de potência 0,7 e o fator de crista 2,1. E em azul mais claro, potência ativa fixa em 500, o fator de potência 0,6 e o fator de crista 2,5. O que é possível observar nesses gráficos é que, conforme a potência do meu inversor se aproxima da potência ativa da carga, no caso 500 watts, o fator de potência que a rede enxerga, ela cai até zero, que é quando a potência ativa do inversor, o inversor está fornecendo, é igual à demanda de potência ativa que a carga demanda. E é possível observar também que o fator de potência da carga influencia em como vai se dar essa variação do fator de potência. Para fazer uma análise um pouco mais detalhada, eu peguei 2 pontos, um ponto em que o fator de potência ele é elevado e um ponto em que o fator de potência ele é mais baixo, ele é baixo. Bom, aqui eu estou apresentando primeiro justamente o ponto em que o fator de potência ele apresenta o fator de potência mais baixo que a rede enxerga, em que nesse ponto a minha carga ela demanda uma potência ativa de 495,89 watts e 667,71 volt-ampere ativo de potência não ativa, tendo como fator de potência de 0,596. Nesse caso, o meu sistema fotovoltaico, o meu inversor, ele estava fornecendo uma potência de 422,41. Ou seja, estava suprindo quase toda a demanda de potência ativa da carga. Mas essa minha carga, ela também tem uma demanda de potência não ativa, que o meu inversor ele não vai suprir, cabendo à rede complementar a demanda de potência ativa e suprir a demanda de potência não ativa, fazendo com que o fator de potência que a rede enxerga, nesse caso, seja de 0,095. E nesse caso, o meu inversor ele apresenta um fator de potência de 0,89. Então, a rede está enxergando um fator de potência abaixo do que a minha carga realmente tem de fator de potência, que é de 0,596. E aqui eu já apresento o caso em que a rede enxerga um fator de potência mais elevado. Nesse caso, a minha carga demanda uma potência ativa de 493,8 e demanda de potência não ativa de 666,96, me dando um fator de potência de 0,595. Bom, nesse caso, o meu inversor ele estava injetando uma potência de 2.499,26 watts.
muito acima do que a carga demanda. E esse excedente estava sendo injetado na rede, em que, embora a rede suprisse toda a demanda de potência não ativa, com essa injeção do excedente na rede, isso fez com que a rede enxergasse um fator de potência de 0,935, bem acima do fator de potência da carga. Então esse é um caso em que o meu sistema fotovoltaico ele ajuda, de certa forma, a melhorar o fator de potência da rede. Na verdade, ele faz com que a rede enxergue um fator de potência mais elevado. Agora com relação à taxa de distorção harmônica na corrente. Nesse gráfico, eu fiz o experimento, ainda é aquele mesmo experimento em que eu mantive fixo as potências ativa e durante o dia, em que justamente eu peguei aqueles 5 experimentos, só que agora, ao invés de eu plotar, de eu mostrar no meu gráfico os fatores de potência visto pela rede em função da potência de saída do inversor, agora o que eu estou mostrando é a distorção harmônica na corrente da rede em função da potência do inversor, em que nesse gráfico em azul mais escuro a carga ficou fixa em 500 watts e apresentou uma taxa de distorção média de 1,4%. Em laranja, eu deixei fixo a potência ativa, ficou fixa a potência ativa em 500 watts e a carga apresentou uma taxa de distorção harmônica na corrente da carga de 33,15. Em cinza, a potência ativa ficou fixa e apresentou uma distorção harmônica na corrente de 61,55. Em amarelo, a carga estava fixa em 500 watts com uma distorção de 69,86%. E em azul mais claro, a carga fixa em 500 com uma distorção de 100,35%. Então aqui também é possível observar que, conforme a potência na saída do inversor ela se aproxima da potência de saída da carga, a taxa de distorção que a rede enxerga na corrente, ela eleva, ela cresce. E é possível observar também que a distorção na corrente da carga, que a carga demanda, ela influencia na distorção que a rede vai enxergar. Quanto maior a distorção na carga, maior é a distorção que a rede enxerga. E aqui agora eu peguei uma amostra em que, nessa amostra, eu vou explicar um pouquinho sobre um ponto em que a taxa de distorção harmônica na corrente da rede é elevada. Nesse caso, a potência ativa demandada pela carga foi de 495,89 e demandou uma potência não ativa de 667,71 volt-ampere ativo e apresentou uma distorção de 100%, 100,44%. E aqui embaixo da tabela eu apresento as formas de onda da corrente na rede em azul, do inversor em verde e em vermelho a forma de corrente da carga. E no gráfico à direita eu apresento o espectro de amplitude dos harmônicos das correntes na rede, do inversor e na carga.
E é possível observar que, no caso em verde, eu tenho aí no gráfico à direita, a amplitude da corrente em RMS do meu inversor. E é possível observar que ele tem uma contribuição maior, ou quase que total, com a componente fundamental. Mas a carga em vermelho, além de ela demandar a componente fundamental, ela também demanda as outras componentes. E como a rede, como o inversor, ele não produz, ou, né, ou bem pouco, as outras componentes, cabe à rede suprir essa demanda, como a gente pode ver em azul, fazendo com que a rede enxergue esse THD mais elevado. Mesmo o inversor apresentando um THD mais baixo, de 8%. Aqui, nesse gráfico, em tracejado azul, é a forma de onda da corrente na rede para o caso anterior, no slide anterior, e no gráfico à direita é o espectro harmônico desse sinal de corrente, em que em preto eu tenho, se tem a componente fundamental dessa onda em azul tracejado, e em vermelho é a soma das outras componentes, dos outros harmônicos. Então é possível observar que a rede ela precisa suprir essa demanda da carga com essa corrente dessas outras componentes, que são prejudiciais devido ao efeito pelicular, né, que pode danificar transformadores, aquecer condutores. E essa demanda é em grande parte devida à carga, que apresenta nesse caso uma distorção de 100%, como foi mostrado anteriormente. Bom, aqui já é um outro caso em que a rede enxerga uma distorção harmônica total na corrente mais baixa, em que nesse caso a carga demandou uma potência ativa de 496,8 watts, 666,95 volt-ampere ativo, e apresentou uma distorção de 100,34% na corrente. Nos gráficos abaixo da tabela, à esquerda estão em azul a forma de onda da rede, da corrente da rede, em verde a forma de onda da corrente na saída do inversor, e em vermelho a forma de onda da corrente na carga. E no gráfico à direita estão os espectros de amplitude dos harmônicos dos sinais de corrente da rede, do inversor e da carga. Nesse caso, mais uma vez, é possível observar que o inversor ele apresenta uma contribuição com a componente fundamental, mas a carga ela demanda, além da componente fundamental, também as outras componentes, cabendo à rede suprir essa demanda. Aqui, novamente, em tracejado, eu tenho a corrente que a rede enxerga do exemplo agora mostrado anteriormente. Em preto é apenas a componente fundamental desse sinal. Em vermelho, a soma das outras componentes. Nesse caso, é possível observar que a contribuição da componente fundamental ela é bem maior. E isso justamente devido nesse caso, o inversor ele está injetando uma potência bem superior à demandada pela carga. Então, nesse caso, o meu sistema fotovoltaico ele ajudou a reduzir a distorção na corrente que a rede enxerga.
Tanto é que, como vimos no slide anterior, a carga apresentava uma distorção de 100%, enquanto que a rede ela enxergava uma distorção de 28% apenas. Então esse é um caso em que o sistema fotovoltaico ele melhorou, ele ajudou ele ajudou a fazer com que a rede enxergasse uma distorção harmônica melhor, mas a demanda dessa corrente dos outros harmônicos, ela não deixou de existir, ela continuou existindo. Tá. Como conclusão, eu acredito que a principal conclusão que se pode tirar desse trabalho é que, com a inserção do sistema fotovoltaico conectado à rede, a rede pode enxergar na unidade consumidora um fator de potência diferente do que a carga realmente apresenta, apresentando fatores de potência baixos e elevados, distorções na corrente. Mas não que o sistema fotovoltaico ele introduza esse problema, na verdade ele torna evidente, já que a carga ela apresenta uma demanda de potência ativa e uma demanda de potência não ativa. E o meu sistema fotovoltaico ele entra para suprir essa demanda de potência ativa. Bom, mas a carga ela também apresenta uma demanda de potência não ativa, cabendo à rede atender essa demanda. E nos casos em que a potência do meu inversor se aproxima da potência de demanda da minha carga, a rede enxerga um fator de potência mais baixo e uma distorção mais elevada. Isso não significa que o sistema fotovoltaico introduziu um problema. Na verdade, ele, como eu já disse, ele tornou o problema evidente. Porque não é o sistema fotovoltaico que demanda essas correntes, como eu posso dizer, as correntes não ativas. E sim, essa demanda ela é uma demanda que ela existe. E havendo ou não havendo o sistema fotovoltaico, aquela demanda vai continuar existindo. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos e obrigado.